Está começando mais um episódio do podcast Processualmente Falando, projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unipar, que reúne especialistas, professores, mestrandos e alunos para compartilhar um pouco mais sobre o direito processual civil para toda a comunidade. Prepare-se, porque o episódio de hoje já vai começar. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso podcast Processualmente Falando. Hoje é o primeiro episódio da nossa primeira temporada, temporada deste projeto de extensão do mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar, que foi criado especialmente para o nosso ouvinte, seja ele aluno da graduação da Unipar, aluno da graduação de outra instituição de ensino, você que é advogado, você que é advogada, membro da comunidade externa, Esse podcast ele foi pensado para você, para que temas discutidos no direito, temas jurídicos, cheguem a toda a comunidade. Tá? Eu sou o professor Diego Bianchi Oliveira, sou professor do programa de mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar, vou estar com vocês mediando este episódio de hoje. Tá? O nosso podcast está trazendo sempre temas inovadores, temas de repercussão, temas relevantes para o direito, e sempre com convidados que são referência em suas respectivas áreas. No episódio de hoje, a gente vai receber a doutora Danlari Bernardo, que é especialista em Direito Digital ali na cidade de Maringá. Danlari, por favor, apresente-se aos nossos convidados, aos nossos ouvintes. Olá, pessoal. Oi, Diego. Como você disse, eu sou a Danlari Bernardo, eu sou advogada especialista em Direito Digital e também no Direito do Consumidor. Hoje eu tenho um escritório aqui em Maringá, o Balan Ribeiro, Advogados Associados, que atende não só a minha área, mas também a área médica, da Direito Médico e da Saúde. Eu sou formada desde 2018. Por conta da pandemia, a gente perdeu um pouco a noção de tempo, Então dá a impressão de que faz pouquinho tempo, mas já faz um tempinho aí de formação. E fiz algumas especializações, graduação, a pós-graduação em Direito Digital e no Direito Processual Civil também. Ótimo, Danlari. Agradecemos demais a sua participação no episódio de hoje, O Danlari, que é uma querida amiga lá de Maringá, que assim que eu entrei em contato com ela, topou logo de cara, Então a gente fica muito feliz com a tua participação aqui. E também estará comigo neste episódio, o Vitor Henrique Braz, que é aluno aqui do nosso mestrado, Ele que vai contribuir aí também com as discussões e as conversas e reflexões no dia de hoje. Vitor, fala um pouco sobre você aí para os nossos ouvintes também. Primeiramente, olá a todos. É uma honra estar aqui nesse primeiro episódio, nesse novo evento que a Unipar, o programa de mestrado, tem a contribuir com a comunidade. Agradeço demais ao professor pelo convite. Bom, eu sou advogado, atuo na área de previdenciário, direito previdenciário, e também nessa questão civil, juntamente com as provas digitais, esse contexto digital que abrange muito esse momento atual que a gente vive, tanto globalização e outras questões. E me formei, um pouco da minha história acadêmica, eu me formei no ano de 2022, tenho 24 anos, ingressei esse ano agora no programa de mestrado, que tem contribuído muito, muito na minha carreira, e eu acredito que vai contribuir muito mais, e para mim é uma honra estar aqui. Maravilha, Vitor. A gente está feliz aqui com a sua participação, com a sua presença, E hoje a gente está com um tema instigante, um tema interessante aqui para o nosso bate-papo, Porque a gente tem que pensar o seguinte: hoje a gente vive num mundo digitalizado, Se a gente parar para pensar, nesse exato momento nós estamos gravando esse podcast e não estamos no mesmo ambiente, Nós estamos aqui em locais diferentes, inclusive em cidades diferentes, Eu e o Vitor estamos aqui em Umuarama e a Danlari está lá em Maringá, Então muitas das nossas atividades cotidianas, das mais corriqueiras, elas estão acontecendo em ambiente virtual, E nós nos conectamos, nós interagimos, fechamos negócios, firmamos contratos, tudo isso por essa ferramenta fascinante que é a internet, A internet tornou-se um espaço de convivência mesmo, se a gente parar para pensar. E como qualquer tipo de espaço onde há convivência, onde há interação humana, haverá também os conflitos, Onde há a atuação humana, onde há a presença dos indivíduos, sempre haverá conflitos, E muitas vezes esses conflitos eles não são solucionados e resolvidos de pronto, de uma hora para outra, Esses conflitos, eventualmente, eles vão acabar chegando ao judiciário, E daí surge uma questão que acaba sendo fundamental aqui: como provar o que de fato aconteceu nesse ambiente virtual, Então, esse é um tema que vem trazendo aí inúmeros desafios, não só para o direito processual civil, mas principalmente para o advogado, Que é o tema das provas digitais, E para a gente começar essa discussão, a gente vai direto ao ponto, a gente vai para o básico. Doutora Danlari, a gente queria saber, o que são as provas digitais, como que essas provas digitais elas podem ser diferenciadas das provas tradicionais que estávamos acostumados aí no processo civil tradicional, Como o direito processual civil ele aborda essa questão da produção, da admissibilidade dessas provas dentro do processo, dentro dos tribunais, Vamos começar pelo começo.
Sim, sim. As provas digitais, elas são evidências obtidas a partir de dispositivos eletrônicos ou ambientes digitais, como os computadores, os smartphones, e-mails, redes sociais, entre outras coisas, né, que temos disponíveis hoje. Elas podem elas podem ser mensagem de texto, vídeo, áudio, print de tela, registro de acesso e metadados, e qualquer outro dado armazenado ou transmitido em formato digital. Elas se diferenciam um pouco das provas tradicionais, porque elas são intangíveis, né, ou seja, elas não possuem materialidade física, não possuem corpo. Então a gente precisa converter elas num formato que seja compreensível para conseguir apresentar elas num processo, né. Elas também elas são de fácil manipulação, e isso eu particularmente acho uma característica ruim, porque tem a possibilidade de edição, de alteração, enfim, exige um maior cuidado na sua coleta e na sua apresentação. Elas acabam demandando mecanismos que a gente consiga garantir a autenticidade dessa prova, como os certificados digitais, por exemplo, e os registros em blockchain, né. Quando a gente fala em prova digital, a gente vai falar muito em tecnologias que talvez não seja tão comum, né, que as pessoas talvez não conheçam muito. Além disso, as provas digitais dependem de dispositivos e softwares para que elas sejam analisadas ou produzidas. Frequentemente, elas exigem uma análise mais técnica e especializada para garantir a sua origem e a sua integridade, inclusive. Uma perícia forense digital, por exemplo. Mas isso vai muito do caso, né? Dependendo da complexidade do caso. Hoje, no Brasil, o Código de Processo Civil reconhece a admissibilidade dessas provas digitais, mas existem algumas regras para que a gente possa utilizar elas, que que assegurem, né, essa autenticidade, essa relevância e a integridade dessas provas. No CPC a gente tem um artigo, né, o 369, que estabelece que as partes podem utilizar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos, e isso inclui os meios eletrônicos. Como você mesmo disse, faz muito parte do nosso dia a dia, né, da nossa rotina. Todo mundo tem um celular, ninguém vive sem internet. E como eu já havia comentado, né, as provas digitais elas devem sempre estar acompanhadas de elementos que comprovem essa sua veracidade. Um elemento que a gente usa muito para isso é o metadado, né, e o protocolo de captura. Então o importante é manter o princípio do contraditório e da ampla defesa. A gente pode sim usar as provas e o direito admite essas provas digitais, mas a gente tem que garantir que elas sejam autênticas. Maravilha. Eu entendo que as provas digitais, na verdade, né, elas são uma evolução das provas tradicionais, né? Se a Exatamente. gente pensar, por exemplo, nós podemos correlacionar um documento físico tradicional, de papel, com o documento digitalizado, né? Uhum. Digitalizado ou o próprio documento digital produzido na internet, né? O documento físico, ele tem as suas características que garantem a integridade, que garantem a autenticidade, né? A paternidade daquele documento, a gente exige lá muitas vezes que a pessoa coloque a sua assinatura e muitas vezes que ele reconheça firma dessa assinatura lá no cartório para garantir que ele é quem assinou, quem de fato produziu aquele documento, né? A integridade daquele documento muitas vezes é certificado por um cartório que vai lá e garante a autenticidade, talvez, daquele documento, de uma cópia e assim por diante. Né? No meio digital a gente precisa se valer de recursos tecnológicos para trazer essas mesmas garantias. Né? Vitor, como que você tem abordado essa questão das provas aí no seu dia a dia? Então, trazendo uma questão prática, levando já em consideração que a doutora Danlari apresentou, essa questão mais técnica do código, principalmente do artigo 369 do CPC, ele abrange bem essa questão da necessidade da validade jurídica da prova digital, no sentido que ela necessariamente precisa garantir, tanto as partes como ao juiz também, essa questão de autenticidade para ela ser válida, até pelo fato de ser muito fácil manipular e tudo mais. Tem um exemplo prático, aqui não, que eu dei uma pesquisada e tudo mais, que eu já verifiquei, não é necessariamente na questão do processo civil, mas em si, da questão processual como um todo, de um site que ele abrange, às vezes vem para substituir até mesmo essa questão da data notarial nos cartórios e tudo mais, que é um site que chama Verifact. Não sei se alguém já ouviu falar, mas é um site de registro de validação jurídica. Ele é utilizado por vários órgãos estatais e também do judiciário, o Ministério Público utiliza, os órgãos de polícia civil e tudo mais. Ele é bem interessante, ele serve como um registro de provas na internet com validade, que basicamente a pessoa pega o registro, enfim, como se fosse ali um exemplo prático, uma conversa do WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, registra no site e o site ele elabora um relatório. Ele cobra um valor aqui, R$ 97,00 por relatório, que eu verifiquei, mas ele faz um relatório bem estruturado, uma questão, um PDF, se você conseguir ter mais condições financeiras, consegue pagar até mesmo para um especialista, no caso um perito, que ele fica na questão que o site disponibiliza para você, e o perito faz essa análise técnica da prova e aponta os pontos técnicos ali descritos para poder ter essa validade realmente no processo. Tem até alguns exemplos que eu achei aqui que foi utilizado e são citados
em julgados, tem um aqui que eu separei, que é o agravo regimental do habeas corpus, número 683.483, que no caso aqui, eles citam, os desembargadores citam no julgado que foi utilizado para... Esse julgado é um caso criminal, mas eles falam no julgado que foi utilizado o verificate para poder garantir a cadeia de custódia da prova e realmente foi útil e válido nessa questão judicial. Hoje no meu escritório, a gente usa o Verifact. É uma ferramenta muito, muito útil mesmo, e muito boa. Até para quem não tem tanto conhecimento tecnológico, é uma ótima ferramenta. Isso é legal, porque isso entra no âmbito da segunda pergunta que eu queria fazer para vocês na manhã de hoje, né? Porque a gente sabe que o dia a dia do advogado é corrido e um dos maiores desafios, desde os primórdios, né, é produzir prova, né? E hoje, produzir prova digital de maneira eficaz, né, acaba sendo um desafio ainda maior para quem não conhece ou para quem não tem familiaridade com a tecnologia, né? Então, no começo ali, eu lembro que na época em que se estava discutindo ali o novo Código de Processo Civil, que daí essa questão das provas digitais, das provas eletrônicas, elas começaram a ganhar maior proporção, maior relevância, né? Muitos se falavam das atas notariais, né? Eram muito mencionadas aí para se realizar o registro dessas provas, né? Mas parece que era uma ferramenta em que a gente se valia de algo físico, tangível, né? Para garantir e certificar e dar autenticidade e integridade para uma prova em âmbito digital, né? Como vocês enxergam essa mudança, né? Parece que as atas têm deixado de ser o principal mecanismo de prova, né? Antes se falava muito delas, mas hoje parece que não, né? As atas notariais, né, na minha visão, elas continuam sendo uma ferramenta eficaz para fazer o registro de prova, porque, como você comentou, elas dão credibilidade à prova e elas muitas vezes dispensam perícia, né, preliminar, e facilitam um pouco a aceitação nos tribunais, porque o tabelião é uma autoridade pública. Em contrapartida, registrar uma ata é muito caro, principalmente se for um volume muito grande de dados. Mas hoje em dia, como o Vitor comentou, existem plataformas de captura certificadas, a própria tecnologia blockchain e softwares de auditoria digital, que auxiliam nesse registro, né, dessas provas e são muito mais em conta. O advogado mesmo pode fazer a captura pelo computador do escritório, com a devida autorização do cliente, claro, e respeitando a LGPD. E eu particularmente, nunca fiz e nunca solicitei uma ata notarial. Eu sempre faço as capturas pela plataforma Verifact, né? Eu nunca tive problema com os tribunais, mas claro, que é no caso concreto que a gente vai avaliar a necessidade ou não. É que hoje em dia, as atas notariais, elas são, é o que você falou, elas meio que convertem tudo numa prova física, né? E hoje a gente tem uma complexidade de dados digitais mesmo, que talvez a ata não comporte, né? Essa plataforma mesmo que o Vitor comentou, a gente consegue fazer a captura em vídeo, nesses R$97 que a gente paga para comprar um crédito, né? A gente recebe esse relatório em PDF, então eu transformo a prova digital numa prova física, entre muitas aspas, porque eu poderia imprimir, por exemplo, mas a gente também recebe os áudios de uma conversa, recebemos o vídeo da captura, então são outros dados que a gente consegue apresentar num processo, né? Não usando a ata notarial. Então, para você ver também, professor, essa questão da tecnologia muito avançada é uma das vantagens que traz atualmente. Às vezes, igual a doutora falou, o tabelião em si ele tem aquela fé pública necessária que muitas vezes o site, as plataformas ainda não têm. Porém, traz essa vantagem de ser muito mais benéfico no sentido financeiro. Né? Falando assim, às vezes uma ata notarial de muitos dados, muitas conversas em si, ficaria algo muito, muito caro. E se você vai utilizar a plataforma, no caso, essa que a gente está usando de exemplo aqui para conversa e tudo mais, estaria tudo no valor de R$97. Isso é uma das vantagens que a tecnologia traz e abrange no momento atual, essa possibilidade de poder apresentar os dados detalhados e ter uma forma mais facilitadora de armazenar. Necessariamente não precisa ter um espaço físico ali e tudo mais também para poder armazenar essas conversas. É uma questão prática bem interessante que a gente consegue abranger hoje, no momento atual. Eu concordo com vocês, porque eu acho assim, as pessoas elas, às vezes não têm noção, né, de como o processo custa, né? O processo ele tem um custo e muitas vezes esse custo ele dificulta o acesso para as pessoas, até a defesa de uma maneira mais eficaz, eficiente, né? O contraditório, como falava-se anteriormente, ele fica prejudicado, né, pela hipossuficiência econômica da pessoa de conseguir produzir as provas de maneira adequada, de maneira que seja admitida pelo tribunal, que seja admitida pelo juiz, né, no momento da valoração. Às vezes o juiz até admite a prova, mas quando ele vai valorar lá, ele dá um valor pequeno para aquela prova, né, por causa da falta de requisitos de segurança. Né, então, isso acaba sendo, de fato, um problema aí para as nossas provas digitais. Bom, uma outra coisa, eu queria entrar num tema que hoje ele também é polêmico e acaba sendo delicado, que é a temática das inteligências artificiais. Né? A gente percebe que hoje, muitas dessas interações, dessas relações
dentro do ambiente virtual, né, ela se dá por meio de chatbots, né, sistemas de inteligência artificial. Então, às vezes você está conversando, achando que você está conversando ali com o fornecedor, com o empresário, com o dono da loja virtual ali, ou algum de seus prepostos, né, na verdade você está conversando ali com uma inteligência artificial, né? E eu fico pensando, e se numa dessas conversas, né, o conteúdo dessa conversa ela for importante para um processo, né? Como que o advogado vai produzir e apresentar uma prova válida lá no processo, levando em consideração que, na verdade, você não estava conversando com outra pessoa, mas com uma inteligência artificial, né? Como conseguir essas informações? Fiquei pensando nisso. Isso depende um pouco do ambiente que essa conversa aconteceu, né? Primeiro a gente tem que pensar, foi num aplicativo de mensagem, foi pelo site da empresa ou por alguma outra plataforma, como, por exemplo, os sites das próprias inteligências artificiais que a gente conhece hoje, né? Mas, basicamente, o advogado vai utilizar as plataformas de captura certificada, que é o que a gente já comentou, ou até a própria ata notarial. E para conseguir ter detalhes mais técnicos, a gente também pode solicitar os registros desses atendimentos, tanto para a empresa que utiliza desse chatbot, ou até mesmo a empresa responsável pela criação e implantação do chatbot. Algumas delas, né, dessas empresas, não vão fornecer de bom grado, né? Então, pode ser que seja necessária uma solicitação via judicial. Mas a gente consegue, né? Não importa aonde essa conversa acontecer, a gente tem meios para conseguir esses registros. Então, e também é muito, muito importante, assim, no sentido, se for necessário, igual a doutora falou, trazer esses registros para o processo judicial, a questão até mesmo, igual a gente estava comentando na pergunta anteriormente, a questão econômica ficaria muito mais favorável. Por exemplo, se fosse uma pessoa uma questão de uma baixa renda, alguma coisa nesse sentido, até mesmo no acesso à justiça e tudo mais. Tendo em vista que muitas vezes, se for necessário essa pessoa, no caso, baixa renda, ter que disponibilizar esse valor maior para fazer uma ata notarial, muitas vezes ela vai até achar interessante não ingressar ou às vezes nem correr atrás dos seus direitos, tendo em vista essa questão elevada de uma ata notarial, em comparação com essa validade jurídica do site que a gente já comentou. Então, assim, fica muito mais benéfico. Mas também, se a gente conseguir juntar essas informações, igual a doutora falou, levar-se muito em consideração o ambiente que foi feito a conversa. Se for mais na área empresarial, tem essa dificuldade maior para conseguir a disponibilidade dos relatórios. Mas conseguindo, via judicial, essa ordem para a empresa apresentar os relatórios, e se necessário alguma perícia técnica também para poder comprovar que realmente foi, com chatbots e tudo mais, essa conversa ficaria bem mais favorável para conseguir esse acesso e ajudar a pessoa, enfim, nosso cliente nesse sentido. Não só o ambiente que a conversa aconteceu, mas para a gente, talvez valha a pena também o assunto mesmo, né? Se a gente está ingressando, é uma relação de consumo, para a gente, enquanto profissional, pela parte do consumidor, é mais fácil, né? As solicitações que a gente pode fazer no judiciário, enfim. Então, depende muito da área também, né? De quem é você no processo. Que parte é você para produzir esse tipo de prova? Então eu fico pensando também, assim, quando existe o vulnerável da relação, a gente tem vários sistemas de proteção que permitiriam que nós fizéssemos aí a captação dessas informações. Mas imagina ali que você é uma empresa, né, e precisa entrar em contato com uma outra empresa fornecedora, né, fornecedora de algum insumo, alguma coisa do tipo, e esse contato seja feito pela internet, através de um chatbot, né, na verdade você está conversando ali com uma inteligência artificial, né, e conseguir essas informações às vezes é difícil, né, ou conseguir acesso a elas. Muitas vezes o que acontece? A hora que você encerra a conversa no chatbot, a conversa apaga. E aí? Né? A conversa, ela apaga, mas na verdade a gente tem um período de registro que fica armazenado, né? Que as empresas são obrigadas a manter esse registro. Então a gente teria um tempinho hábil ali para conseguir solicitar esses. O certo seria então a inversão do ônus, né? Da prova nesse caso, né? O pedido de inversão seria talvez a saída, né? Com certeza. Tem algumas empresas que eles até disponibilizam os números de protocolo da conversa, até mesmo os chatbots, eles fazem os números automáticos ali, já gera na hora e ingressa na conversa também. Eu já vi algumas situações nesse sentido. Uhum. Certo. Uma outra preocupação que a gente tem, né, superando essa questão da inteligência artificial, né, é a própria possibilidade de manipulação de provas digitais, né? Isso acaba sendo uma preocupação. A própria inteligência artificial, né, ela amplia essa preocupação, né, porque ela facilita a modificação, a alteração em documentos, em áudios, vídeos, né? A gente viu aí recentemente, aí, tem visto, né, as potencialidades da inteligência artificial, né? A capacidade que ela tem de alterar ali o que foi dito por alguém em um vídeo, né? Até a voz da pessoa é copiada ali, e aparece ali a imagem da pessoa falando uma coisa totalmente diferente do que ela havia dito de verdade, né? Então, como garantir que essas provas
que serão apresentadas no processo, elas não sejam manipuladas. Eu fico pensando, nós, enquanto advogados, né, na parte contrária, alguém apresenta alguma prova que foi adulterada, né? Qual é o procedimento que nós devemos realizar para conseguir demonstrar essa manipulação? Qual é o cuidado que a gente tem que ter com relação a essas manipulações? Cada passo dentro de um ambiente digital, ele é rastreável. Então, as empresas provedoras das aplicações de internet, por exemplo, elas são, como eu havia comentado, elas são obrigadas por lei a guardar os registros de acesso por até 6 meses. Isso, se eu não me engano, está no Marco Civil da Internet, né, no artigo 15, se não me falha a memória. Então, a gente deve sempre tentar produzir as provas diretamente da fonte. Um procedimento importante que auxilia a validar juridicamente as provas é a cadeia de custódia, que o Vitor comentou, né? A cadeia de custódia é uma forma de documentar o controle, a posse e a transferência e o armazenamento de uma prova. Ou seja, é todo o caminho que a gente percorre, né? Todo o caminho percorrido por um dado digital, desde a origem dele até a apresentação como prova no tribunal. Então, a cadeia de custódia, ela permite que a gente verifique quem teve acesso a essa prova e em quais condições ela foi manipulada. Isso assegura que qualquer alteração vai ser registrada. Então, basicamente, a gente está falando de metadados, né? Que é o dado sobre o dado, né? Então, por exemplo, numa foto, quando a gente bate uma foto, a foto em si já é um dado. Poderia ser usada como prova, por exemplo. Mas essa foto, ela, dentro desse arquivo, a gente ainda tem a data que ela foi tirada, muitas vezes a gente tem a localização dela, né? Onde ela foi tirada, o horário que ela foi tirada. Isso são os metadados, né? Muitas vezes a gente vai precisar do auxílio de profissionais aí da TI ou de softwares que mexem com tecnologia blockchain, de hashing, enfim, que faz logs de auditoria, né? Para garantir que não tenha alteração dessa prova digital. Para quem, você até comentou, né, que muitas vezes na prova física, a gente tem alguns meios para garantir a autenticidade dessa prova, né? A assinatura, por exemplo, reconhecida em cartório. Isso é como se fosse uma impressão digital, né, daquela prova. E para quem não conhece, né, o hashing, que a gente fala, também é uma impressão digital única de cada arquivo. Então, o hashing, ele é uma sequência de caracteres que vai garantir que esse arquivo não seja alterado. Se esse arquivo for alterado, esse hashing também muda. Então, é uma forma da gente controlar, né, se essa prova foi alterada ou não. É ter acesso a esse tipo de dado, né, a esse tipo de assinatura, de impressão digital. Eu também acredito e sou da mesma segmento e pensamento da doutora Danlari, nesse sentido que o hashing e a cadeia de custódia são os principais, vamos dizer assim, ou um dos principais pontos para poder garantir essa autenticidade. Mas até fazendo um comentário mais popular, assim, fugindo um pouco do conceito técnico, às vezes é de impressionar o que a inteligência artificial e as pessoas em si conseguem fazer nas redes sociais, principalmente no Instagram, no TikTok, de às vezes pegar ali fotos, algum vídeo de algum famoso, ou às vezes até mesmo figuras importantes da política e tudo mais, do judiciário, e colocar frases com a mesma voz, no mesmo sentido, mudando muitas vezes uma questão, e assim, solta na rede social, e muitas vezes as pessoas que não têm muito o ato de acompanhar realmente as redes sociais, ali as notícias que são verdadeiramente publicadas por jornalistas profissionais e tudo mais, acreditam nessas, vamos dizer assim, questão mais fake news, é a palavra popular do momento. E é muito fácil manipular, às vezes eu fico impressionado, e até engraçado de você assistir algumas e você verificar que ele pode pegar o rosto de alguma figura importante, publicar ali e colocar uma frase em um contexto assim, e às vezes as pessoas acreditam. Até esse sentido é muito perigoso, que pode facilita essa questão de golpes, de quem é mal intencionado nesse sentido, e consequentemente aumenta muito essa questão criminal, fica até mais fácil para quem é mal intencionado e tudo mais. Mas a gente acaba duvidando mesmo, né? Então, às vezes isso que eu queria dizer, é muito, muito bem feito, muito bem feito. O pessoal fala assim, você é advogada, não cai em golpe. Não, gente, eu também tô sujeita, sabe? Porque é impressionante as coisas que a gente vê hoje, né? Não, a linha entre o que é verdadeiro e o que é falso, ela tá ficando cada vez mais tênue, né? A pessoa, vamos dizer assim, o indivíduo médio, né, o homem médio, como a gente costuma ler na doutrina, né? Ele tem muita dificuldade de identificar, de fato, se aquilo que ele está vendo tem algum tipo de manipulação ou não, né? Pessoas que estão mais acostumadas, né, que vivem nesse meio digital, talvez eles consigam perceber ali em alguns detalhes que se trata de uma manipulação, né? Ou até muitas vezes dentro do contexto que o vídeo está sendo apresentado, às vezes conhecendo a índole daquela pessoa que está ali sendo representada naquele vídeo, você consegue imaginar que aquilo não condiz com a realidade, que aquilo não é verdadeiro, né? Mas é cada vez mais difícil a gente identificar ali o que é verdadeiro, o que é falso, o que é só fake news, né? Então a gente vive num ambiente
bem inseguro, na minha opinião, hoje em dia, né? As redes sociais, a internet, ela é um ambiente que nos traz uma certa incerteza sobre o futuro. Isso tem me incomodado, assim, para ser sincero com vocês, né? Tem me gerado muitas reflexões ali, me faz pensar se eu quero mesmo estar no mundo digital ou não. Mas se eu estiver fora do mundo digital, é como se eu não estivesse no mundo hoje em dia, né? Exatamente. Eu consumo muito, né, podcasts. E eu tô acompanhando o podcast que saiu agora do Chico Felitti, entrevistando a Júlia, né, que é a Jujute, que era famosíssima no YouTube. E o podcast dele vem abordando esse assunto, né, da saída de algumas pessoas relevantes da internet, né? E literalmente saída, assim, a pessoa parou de produzir conteúdo, mas também parou de consumir conteúdo. E eu escutando, né, eu cheguei a flertar com essa ideia, né, de vou largar tudo e vou sumir. É isso que você fala, é muita incerteza, é muita insegurança, a gente fica meio à mercê de golpistas, né, não tem muito o que fazer, tem que se informar, né, a dica que eu dou sempre no meu Instagram, principalmente, é tente se manter informado com pessoas que você de fato conhece, ou com empresas que você sabe, né, que você conhece a índole, enfim, porque tá tudo muito incerto. Isso nos leva para uma outra questão que eu tinha planejado aqui para a gente debater e conversar, que hoje em dia é uma questão que traz, que nos remete a essa situação de incerteza, é o uso indevido de perfis digitais, né? E o uso indevido para aplicar golpes, né? Isso é cada vez mais comum. E eu fico pensando, né? Porque nós estamos no meio digital, né? Nós estamos inseridos através de qualquer tipo de aplicativo. Eu posso, às vezes, não ter um Instagram, mas eu estou no WhatsApp. A maioria das pessoas estão no WhatsApp, né? Imagina que alguém invada o seu WhatsApp, ou invada a sua conta no Instagram, né? Se passe por você, aplique golpes em outras pessoas, em pessoas que são suas conhecidas, né? Como que você, que está ali, dono do perfil, vai provar que não era você naquele momento, né? Imagina que o cliente chega hoje, Danlari, no seu escritório, com esse problema, né? E uma pessoa utilizou o perfil dele para aplicar golpes em outras pessoas, né? Como que ele vai provar que ele não era ele? Porque o perfil, a gente sabe que hoje é uma extensão da nossa personalidade, né? Como que a gente vai trabalhar com isso, com essa situação? A gente está falando de situações hipotéticas, né? Mas isso acontece e muito, tá? Lá no escritório eu tenho alguns casos assim. Mas o que vai auxiliar nesses casos é a rapidez com que a gente vai conseguir lidar com a situação. Então, o mais importante é preservar essas provas, registrar denúncias, né? E buscar o auxílio técnico. Talvez a primeira orientação que eu daria para os meus clientes que tiveram a conta invadida ou que tiveram perfis fakes criados é registrar um boletim de ocorrência, que hoje em dia pode ser feito pela internet, inclusive, e que, sendo bem sincera, por si só, o boletim de ocorrência não vai resolver nada. Mas dentro de um processo, ele serve para demonstrar a sua boa-fé. Então, o boletim de ocorrência ainda é bem visto pelos juízes, né? E a segunda orientação, talvez, é seguir o passo a passo que as próprias plataformas, elas pedem para que seja seguido. Normalmente envolve entrar em contato com o suporte da rede, né? Os canais oficiais para denúncia, enfim. Fazer capturas de tela detalhada, tanto do perfil falso ou da atividade suspeita, quanto do passo a passo que você está seguindo, né? Principalmente para registrar a URL, né? O endereço, a data, o horário, as tentativas que você fez de recuperação desse perfil ou as tentativas de derrubar o perfil falso. Se for necessário, né? A depender do caso, a contratação de um profissional de TI ou um perito digital é uma ótima opção, né? Porque esses profissionais eles vão ter acesso àqueles dados e metadados, né? Que talvez o advogado não tenha conhecimento ou não saiba, né? Para avaliar endereço de IP, por exemplo, horário de acesso, localização, qualquer outra evidência de que não foi o seu dispositivo que fez, né? Aquele perfil ou aquela publicação. A gente pode já partir para o judiciário, né? E pedir auxílio na produção dessas provas, até porque a relação ali do usuário da aplicação com o provedor dessa aplicação, né? Então, o meu cliente, em relação ao WhatsApp, ao Instagram, ele é o consumidor, né? Então, essa relação é de consumo. E nas relações de consumos, a gente tem esse trunfo da inversão do ônus da prova, né? A gente pode solicitar que o próprio provedor dessas aplicações informe no processo esses registros, né? Esses horários, essas localizações, o IP que foi usado para fazer esse tipo de golpe, né? Então, eu acredito que trabalhar com prevenção é sempre a melhor opção, né? Cuidar das suas senhas, autenticação de 2 fatores, as alertas de login, enfim, essas coisas que a gente já está cansado de ouvir, né? Não clicar em qualquer link. E talvez uma dica extra que eu daria é você ter sempre um print atualizado do seu perfil, onde apareça principalmente o seu arroba e a quantidade de seguidores e a foto do seu perfil. Porque você, daí, num processo, você consegue demonstrar, né? Ó, meu arroba era esse, eu tinha tantos seguidores, para tentar mostrar que, ó, não sou eu que faço esse tipo de publicação, né? De golpe. Volte meio, eu fico vendo ali, às vezes aparece algum amigo meu que foi
teve a conta invadida, né? E ele vendendo ar-condicionado por R$800, geladeira por R$1.000. Aí você fala, poxa, eu fui na casa desse cara ontem e ele não tinha nada disso. Era um quebrado, nem ar-condicionado tinha na casa dele. Né? Então, Mas é legal essa questão que a doutora comentou, de principalmente guardar o registro de prints e tudo mais atualizado do seu perfil. Eu tive um exemplo prático e recente, que a pessoa era uma loja, ela teve o perfil hackeado, uma loja de eletrônico, de celular, enfim, notebook, videogame, PlayStation, e a pessoa teve a loja, o perfil hackeado, que no caso ele usava para anunciar e tudo mais, soltar os preços, enfim. E quando os golpistas conseguiram o acesso ali, postaram realmente a coisa de, por exemplo, iPhone do ano por R$1.200, sei lá, PlayStation, que custa 3, 4 mil reais por 1.800. Então, assim, é um valor ali não tão abaixo para a pessoa também desconfiar, mas às vezes as pessoas normais acreditam que esteja uma promoção, eles fazem uns anúncios muito bem feitos. E para conseguir reverter, exatamente esse trunfo da questão consumerista, ela é muito importante para poder utilizar, como se fosse uma carta mesmo do jogo trunfo. Ela é muito importante para se utilizar na justiça, porque o Instagram ele tem essa questão de ter que guardar ali esses relatórios da questão principalmente dos endereços de IP, onde ele foi acessado. E assim, o endereço de IP estava dando em outro estado muito longe, sendo que a loja é aqui e o rapaz comprovou, até mesmo através do celular dele, vamos falar do relógio, que é o relógio da Apple. Apple Watch. Isso, Aí ele confirmou que tinha os registros, que ele estava aqui na cidade e tudo mais, realmente aqui, e o acesso foi feito em outro local, lá em outro estado. Então, foi importante para conseguir comprovar isso, que não foi ele que acessou. E passou um período ali, a gente conseguiu a recuperação da conta. Por isso é uma questão importante e interessante. E todas as dicas, no caso, que a doutora falou, é o que eu iria repetir, principalmente guardar esse print atualizado e também a questão das senhas. Se possível ali, sempre ir atualizando as senhas. Sei que às vezes é chato ficar anotando e tudo mais, mas anota a senha num bloco de nota numa nuvem ou no e-mail ali numa nuvem que só você tem acesso, que facilita às vezes e até evita essa questão de às vezes ser alvo de algum golpista. E esse é um ponto interessante, né? Algo legal de se notar, que hoje a gente tem o celular, a gente tem o Apple Watch, né? Eu tenho os vestíveis, né? Os dispositivos eletrônicos vestíveis que registram a nossa localização o tempo todo, né? E então, eventualmente, num processo, uma disputa aí, uma pessoa que alega estar em um local diferente, ela pode se valer desses registros como prova, né, doutora Danlari? Com certeza. Os registros de localização, né, que vêm desses dispositivos, né, dos celulares, dos smartwatches ou outros vestíveis, né, podem ser usados como prova e devem, inclusive, como no caso que o Vitor comentou. E para que eles sejam aceitos, né, em juízo, é essencial que eles atendam os critérios das provas digitais, né, autenticidade, integridade e relevância dentro do processo. É importante baixar os registros diretamente da fonte, como o Google Takeout ou o iCloud, né, para manter os metadados. Utilizar das ferramentas de captura, né, que utiliza a tecnologia blockchain, enfim, para garantir que aquele dado não vai ser alterado, ou a própria ata notarial. Se for necessário, a gente pode, sim, solicitar por meio de ofício o mapeamento via antena de telefonia, para saber exatamente a localização de um dispositivo, né, dentro de um determinado dia e horário, né, a gente pode delimitar ali um espaço, né, para poder complementar com outras provas, como o registro de câmera de segurança, testemunha, enfim, então depende muito do caso, mas com certeza esses registros de localização auxiliam muito nos processos. Principalmente para quem está de boa fé, né? Para quem está... É interessante. Bom, um outro tema que eu queria conversar com vocês porque a gente está falando desses dispositivos eletrônicos vestíveis e celulares, né? A gente vive um período da internet, vamos dizer assim, que é o período da internet das coisas, né? Então a gente vive num ambiente considerado hiperconectado. Então, muitos dos nossos dados, eles estão circulando dentro dos sistemas, dentro da grande rede, né? E a preocupação que a gente tem, que vem de algum tempo, que levou até a edição da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma preocupação com o vazamento de dados, né? Se por acaso houver aí um vazamento de dados e os seus dados ficarem expostos, né? Existe algum caminho para produzir prova, para se identificar quem foi o responsável por esse vazamento? Se você teve algum prejuízo, como buscar a devida reparação? Existe algum caminho a ser seguido? Essa identificação, ela é difícil, exatamente pelo ambiente hiperconectado, né, que estamos inseridos, mas ela é possível. Primeiro de tudo, é reconhecer qual dado que foi vazado, para que ele está sendo utilizado. Isso já dá algumas dicas da onde ele pode ter saído, né? Então, você saber, foi o meu CPF, ou foi o meu telefone, enfim, você ter certeza de qual dado que vazou. O caminho para identificar o responsável pelo vazamento, ele vai começar pelo mapeamento do uso dos seus dados. Então, listar as possíveis empresas e sistemas que, porventura, você tenha compartilhado aquele dado que foi vazado.
utilizar talvez algum serviço de monitoramento, né, de vazamento de dados, também auxilia nessa identificação. Diversas empresas de antivírus fornecem esse serviço de monitoramento, e a gente aqui no Brasil tem uma ferramenta que é brasileira, né, que é o Serasa Antifraude, que tem uma versão gratuita e tem uma versão paga, que vai monitorar alguns dados e ele informa se foram vazados e a origem do vazamento. Então, na versão gratuita, você vai conseguir monitorar o seu e-mail, e já na versão paga é possível monitorar o CPF, o passaporte e o número de celular. Olha que legal. É bem legal. E uma ótima dica é você sempre verificar aquela plataforma Registrato, que é a plataforma disponibilizada pelo Banco Central, que lista todas as atividades financeiras, né, que existentes num CPF. Porque é possível reconhecer e constatar se houve alguma operação não realizada ou não autorizada pelo titular, e aí dá para reclamar, né, extrajudicial ou judicialmente com a instituição financeira. A gente também pode consultar notificações públicas das empresas que admitiram violações de segurança ou as notificações que foram emitidas pela ANPD e outros órgãos, né, de fiscalização. Porque a LGPD garante, né, o direito do titular dos dados pessoais de saber como que os seus dados estão sendo tratados. Então, o titular pode solicitar informações sobre possíveis vazamentos que envolvam seus dados. Então, teve um dado vazado, já sabe qual é o dado e mais ou menos quais as empresas que poderiam, né, ter feito isso. O titular pode ligar mesmo na empresa e perguntar e pedir essa informação, né, se houve algum vazamento. E se a pessoa já desconfia, né, de onde pode ter vindo esse vazamento, a gente também pode pedir em juízo para que a empresa forneça essas informações, né, para que ela produza essas provas. Certo. Eu acho assim que essa questão dos vazamentos, ela é cada vez mais difícil, porque a gente compartilha tantos dados na internet todos os dias, que quando vaza um dado, você fala assim, mas eu compartilhei esse dado com tantas empresas, com tantos fornecedores, né, que é difícil eu até conseguir colocar ali numa lista, né, as empresas que têm acesso a esses dados e a essas informações. E uma coisa que tem me incomodado também, né, com relação ao número de telefone, né, porque às vezes você recebe uma ligação hoje, por incrível que pareça, já tem mais ou menos um ano que eu não tenho recebido tantas ligações diárias, mas teve uma época que eram muitas. Mas de empresas que eu nunca tinha tido contato, que eu nunca tinha contratado, que eu nunca tinha fechado nenhum tipo de negócio e me ligando para fazer oferta. Né? E eu ficava pensando, da onde que essa pessoa conseguiu o meu telefone, né? Sim, e tem vários debates, né, sobre isso, várias ferramentas aí que o pessoal está tentando criar para que isso não aconteça, né? Porque, de fato, hoje é muito difícil você saber. Você passa seu telefone para tantos cadastros, né? Às vezes, nas próprias publicidades na internet que fala, arrasta aí para cima, né? Saiba mais, você vai lá e coloca seu e-mail, seu telefone. Enfim, você não tem muito como controlar mais aonde tá, né, esses dados. E eu acho que a parte mais difícil hoje com relação ao vazamento de dados é você conseguir fazer esse mapeamento de uma maneira eficiente, porque a tua informação, você mesmo compartilha a sua informação com tantos fornecedores que você não consegue mais colocar isso numa lista, né? Pode falar, Victor. Não, só ia fazer um comentário, assim, às vezes não é nem só igual a gente está comentando as questões, às vezes particulares, do cidadão com uma empresa em si, mas tem muitos serviços do próprio governo que é essencial esse compartilhamento das pessoas, desses dados, tanto o CPF, como o telefone, enfim, o endereço em si. Então, já é uma situação que eu acho que já não tem mais como abraçar e tentar diminuir. A questão é igual a doutora falou, tentar a pessoa ali se resguardar, ter mais ou menos uma noção se ela se sentir ofendida de alguma forma, enfim, ou lesada, guardar mais ou menos as empresas que ela lembra onde foi registrado e tudo mais para poder correr atrás. Tanto que seja alguma auditoria interna, enfim, alguma questão assim, ou no caso mais avançado, uma contratação do perito, alguém mais especializado nessa área de TI para poder auxiliar nesse sentido. Sim. Num geral, eu sempre falo que o melhor é trabalhar com a prevenção, né? Mas falando especificamente em dado pessoal, hoje em dia é praticamente impossível você trabalhar com a prevenção. Você vai ter que trabalhar com uma contenção, né? E aí não só confiar nas empresas que você está passando os seus dados, mas você também ter meios para resolver uma situação, né? Então, um dado vazou. Mas o que está acontecendo, né? Como que isso está te ferindo? Usaram seu CPF para fazer uma conta bancária? Usaram para aplicar um golpe? Né? Estão só te ligando? Isso está atrapalhando sua vida? Então depende muito do caso a caso, né? Porque quase impossível você, de fato, mapear da onde saiu esse dado. E aí a gente começa a discutir a questão da possibilidade da aplicação daquela tese do professor Junqueira de Azevedo da USP, né, do dano social, né? Porque eu acho que, assim, empresas que acabam falhando aí no tratamento adequado dos dados, elas já não causam um dano individual ou particular, mas elas causam um dano à sociedade, a toda a coletividade, né? O simples fato dela não ter mecanismos e ferramentas de tratamento de dados, né, já implicaria em um dano à sociedade, né? Com certeza. Uma situação de difícil reparação individual, mas talvez a gente pode começar a discutir a possibilidade de reparação coletiva, né? Teve um exemplo prático do Facebook recente, né? Não sei se foi para a frente, como que está atualmente.
É que a Meta foi condenada, né, a pagar X valor de multa por ter soltado aí muitos dados. Já foi pela própria ANPD. Eu não vou saber te responder, mas eu acho que sim, foi aqui no Brasil mesmo. Foi, né? Responderam. Aham. Porque, assim, a gente tem aí, desde 2018, né, que foi editada a lei, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tem aí mais de 5 anos de lei, e a gente viu, assim, as primeiras aplicações de multa recentemente, acho que ano passado, né, houve a primeira aplicação de multa da ANPD, né, então é algo que demorou para a gente ver a eficácia ou a eficiência da norma aqui nesse caso, né. As empresas não estavam levando muito a sério, né? Agora que vai começar a mexer no bolso, que daí elas vão ficar mais espertas. Sim. Caríssimos, eu só queria finalizar essa nossa discussão com uma última questão, né, que é uma questão sensível também, né, que a gente vive em tempos, como já foi dito talvez aqui em algum momento, de fake news, né? Então, ser vítima de informações falsas pode gerar danos gravíssimos hoje em dia, né? Levando em consideração a repercussão que isso pode ter dentro das redes sociais, a quantidade de pessoas que podem ser alcançadas através das redes sociais, né? Então, a pessoa pode ter um dano grave à sua reputação, pode ter prejuízos financeiros em razão disso, né? Então, pensando ali no nosso ouvinte, que talvez em algum momento foi ou será vítima de divulgação de informações falsas a seu respeito, né? O que ele tem que fazer para reunir provas suficientes, e nesse caso provas digitais, né, para identificar quem são os responsáveis e como responsabilizá-los? Essa resposta, ela vai ser um compilado de tudo que a gente já Exatamente. comentou aqui, É um sabe? resumo. Um resumão, assim. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é identificar aquele conteúdo falso, então fazer o registro daquela publicação, daquela mensagem ou daquele vídeo, né, incluindo o máximo de detalhes que ela conseguir. A URL da página ou do perfil, a data e hora do acesso, o contexto que aquela informação foi compartilhada, né, tudo isso utilizando dessas ferramentas de captura, né, ou da ata notarial ou da ferramenta de captura certificada, né. Judicialmente, a gente também pode solicitar para que a plataforma, para a plataforma, né, os dados daquele perfil, né, do responsável pela fake news, então os logs de acesso, como o IP, a data e hora, além de solicitar, isso acho que a primeira coisa, a remoção imediata, né, do conteúdo, usando como base o Marco Civil da Internet e a LGPD, né, a depender do conteúdo que foi disseminado. Inclusive, a plataforma pode ser responsabilizada se houver omissão, né, da parte dela. Talvez, né, dependendo do caso, a contratação de um perito judicial, um perito digital, né, um profissional de TI, para poder rastrear e monitorar os IPs que estão associados àquele conteúdo e a disseminação daquele conteúdo é essencial, né, dependendo do caso, e é altamente recomendável, inclusive. Basicamente é isso, né? Eu sempre brinco com um ditado popular bem clichê, que é quem não deve, não teme, né? Como eu já falei, tudo no ambiente virtual é rastreável e engana-se quem pensa que está seguro, entre muitas aspas, né, para cometer atrocidades online. Então, hoje, até o administrador de um grupo de WhatsApp pode ser responsabilizado pelas conversas que rolam nesse grupo. Então, é bom o pessoal das fake news ficarem bem espertos. Sim. A respeito dessa questão das fake news, seria... Bom, utilizar principalmente de registros, guardar o máximo possível que as pessoas conseguirem de registro, no caso, se foi vítima de algum golpe, alguma coisa nesse sentido, guardar. E depois, com certeza, buscar essas informações, esses relatórios com profissionais da área mesmo, no caso, advogados, especialistas nessa área de prova digital, ou também, possivelmente, um programador de TI que entende essa questão de tecnologia, tem mais facilidade, é um profissional preparado para poder rastrear e fazer esse rastreamento via online, internet e tudo mais. Igual a gente já comentou aqui também, tudo na internet é rastreável. Então, todo mundo tem um endereço também na internet, como se fosse o endereço da sua casa mesmo, não tem como fugir. O celular, hoje, todos são ligados nessa rede mundial em si. Tem como, muitas vezes, alguns programas que editam o IP e tudo mais, mas com um profissional certo, correto, ele consegue também visualizar essa questão que o IP foi editado e tudo mais. E numa possível ação de reparação de danos ou alguma coisa assim, se utilizar principalmente do Marco Civil da Internet e da LGPD como os mecanismos facilitadores ali para ajudar a aprovar e também, consequentemente, a pessoa vinha receber na questão alguma coisa que foi lesada. Então, o resumo dessa questão seria nesse sentido. Certo. Então engana-se quem pensa que está agindo na internet no anonimato, né? Porque ainda que você não use o seu verdadeiro nome, né? Eu gosto de fazer uma comparação, né? Para o Estado, nós somos um número, nós somos o nosso número de CPF, né? Então eu posso até ter seu homônimo, ter o mesmo nome de uma outra pessoa, mas o Estado ele consegue me identificar pelo meu CPF. E no ambiente virtual, né? No ambiente digital, acontece o mesmo, né? Muitas vezes eu não me coloco como aquela pessoa que eu sou, mas eu sou identificado pelo meu número de IP, né?
Eu sempre brinco lá no escritório falando que tudo vai depender do sangue no olho do advogado que você vai contratar, sabe? Porque essas ferramentas, né, tipo o uso de VPN, que vai esconder ali o seu IP, são barreiras que as pessoas colocam para dificultar o nosso trabalho, mas que a gente consegue ultrapassar, sabe? Eu posso levar 1, 2 anos, mas a gente vai achar essa pessoa, sabe? Ela é rastreável. E aí que a importância da gente estar contratando, a gente se depara com esse tipo de problema, contratando um profissional que seja especialista, né? Porque pela nossa conversa, que a gente tem quase 1 hora de conversa, a gente percebe que a situação ela é complexa, né? Quando o direito ele se relaciona com a tecnologia, a gente percebe que não adianta saber lei, né, que a lei não vai resolver o nosso problema. Né? Então, além de saber a lei, quais são os recursos jurídicos que nós temos, a gente tem que também conhecer a tecnologia, conhecer o aparato tecnológico. Então, o advogado ele tem que ter conhecimento técnico também para poder lidar com essa situação. É a mesma coisa, se eu tenho um problema que envolve terras, né, eu não vou contratar qualquer advogado, eu vou num advogado que trabalha com agronegócio, né? Eu vou pegar um advogado que conheça o ambiente do agro, né? A mesma coisa quando eu tenho um problema com a internet, eu preciso de um advogado que conheça as novas tecnologias, que conheça a internet, que saiba como isso funciona, na é verdade? Com certeza, com certeza. Até um dos últimos conteúdos, né, que eu fiz no Instagram, eu dei o exemplo de médicos, né, que quando você tem uma dor no coração, você vai no cardiologista. Você pode até ir num clínico geral, mas ele provavelmente vai te mandar para um cardiologista. E com o advogado não é diferente, né? Você tem que buscar aquela pessoa que é especialista na dor que você está sentindo, né, no problema que você está tendo. Porque essa pessoa com certeza esse profissional, né, vai te auxiliar de forma mais eficiente, né, talvez mais célere e muito menos custosa, né, na maioria das vezes. Sim. Meus caros, olha só, a gente chega ao fim desse nosso primeiro episódio, né? E eu fico muito feliz com a conversa que nós tivemos aqui. Eu acho que tudo que foi tratado aqui é proveitoso não só para o profissional de direito, mas também para toda a comunidade em geral, tomar um pouco mais de conhecimento e consciência acerca dessas questões, como ele pode agir na internet, como que ele pode se precaver, se prevenir, né? Então, eu agradeço demais, primeiramente, a doutora Danlari, né, por ter aceitado o convite de participar desse nosso episódio piloto, tá? Foi uma honra e uma felicidade recebê-la aqui, ainda que de forma remota. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz quando você me convidou, né, de saber que você lembrou de mim, pensou no meu nome. É um tema que eu gosto muito, isso desde a faculdade, né, o meu trabalho de conclusão de curso foi nessa área, inclusive tô com um livro aí no forninho, talvez ano que vem saia falando principalmente sobre a Deep Web, que é um tema que eu gosto. Nós vamos te convidar para um próximo episódio, então, para você poder falar do seu livro e divulgar ele também. Eu tenho opiniões um pouco controversas em relação a algumas tecnologias e inteligências artificiais, então quando quiser conversar sobre isso, pode me convidar. Obrigada, ótimo. De verdade. Muito bem, eu queria agradecer também ao Vitor, né? O Vitor que é o nosso aluno aqui do mestrado, está terminando os créditos agora, né, Vitor? No próximo fim de semana, acho que você termina todos os créditos, e ano que vem vai partir aí para a escrita da sua dissertação. E o Vitor, eu percebi desde logo que ele tinha interesse nessas temáticas envolvendo direito digital, envolvendo processo civil, né? E é um nome que eu não pensei 2 vezes também em convidar para nos ajudar aqui nesse bate-papo no dia de hoje, Vitor. Primeiramente, agradecer muito também ao professor, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, confesso que eu não estava esperando, fiquei muito contente, muito feliz, igual eu falei no início, é uma honra estar aqui, presenciar, e eu também costumo brincar, a primeira vez só se tem uma vez, então a gente a doutora Danlari, foi os primeiros a estrear o podcast. Então, assim, uma honra, muito feliz, muito contente. E também, agora, graças a Deus, já terminando os créditos do mestrado, que é muito importante. Eu acho, assim, que se todo mundo tiver a chance, a oportunidade de fazer, é trabalhoso, é difícil e tudo mais, mas é muito gratificante, é algo muito bom, contribui muito profissionalmente, tanto na questão acadêmica também. E agora, terminando os créditos em dezembro, escrever a dissertação. A minha dissertação, como o professor comentou, é nessa área digital, de direito digital, processo civil, mais focado nas ODRs, que é as Online Dispute Resolution. Então, assim, vou agora trabalhar, passar esse final de ano, férias e tudo mais, e depois começar firme e terminar. Na verdade, a gente já começou, né, professor? Terminar essa dissertação aí, poder apresentar ela no tempo mais hábil possível. Assim. Se precisar de algum auxílio com bibliografia, com alguma coisa, eu fico à disposição, pode deixar, com certeza. Um dos meus objetivos é fazer mestrado, talvez no ano que vem. Vamos ver se eu vou conseguir aí. Eu fico muito feliz de saber que você está nesse caminho, já está acabando, né? Parabéns. Obrigado. Mas, assim, fica a dica para todo mundo, até os ouvintes, todos estão ouvindo, se tiver oportunidade e interesse em fazer o mestrado, é algo que nem o ditado popular que todo mundo fala, conhecimento nunca é demais e nunca ninguém vai tirar de você. Então, é muito importante e, assim, todo mundo, até principalmente os que estão acabando, às vezes não tem, os que estão acabando a graduação, não tem, às vezes, o conhecimento do que é o mestrado, às vezes, como posso dizer,
confunde com pós-graduação e tudo mais, mas busquem. Eu, o professor Diego, todos os outros professores da universidade, a gente também a doutora Danlari, estamos disponíveis para, às vezes, poder explicar qual que é essa diferença, às vezes, uma pós-graduação, para o mestrado, como evoluir nessa carreira acadêmica, se a pessoa tiver interesse. E, assim, precisando, tem o Instagram, o Facebook, pode seguir a gente, que a gente vai estar auxiliando e ajudando nessa questão. É isso aí. Legal, então vamos aproveitar que a gente está falando de rede social. Doutora Danlari, quiser deixar o teu arroba aí para o pessoal te seguir, né, o seu contato de e-mail, alguma coisa, pode ficar à vontade. Vitor, a mesma coisa. O meu nome já é só jogar em qualquer rede social que o pessoal vai ter eu, né? É Danlari, vou até soletrar, é DANLLARY.adv no Instagram, mas se colocar só meu nome vai me achar. Não é difícil mesmo, não. Só tem eu. O meu é Vitor, no Instagram tá com 2 T. É Vitor Braz com Z e no final é um underline. Maravilha. Mas, pessoal, meus queridos ouvintes, né, acompanhem então a doutora Danlari no Instagram, o Vitor no Instagram, né, e numa próxima oportunidade a gente se encontra novamente para poder discutir mais sobre direito digital, sobre o processo. E, mais uma vez, agradeço a participação de vocês e dou por encerrado, então, o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro episódio do podcast. Queridos ouvintes, né, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está nos escutando agora. E até o próximo episódio. Até mais.